E aí, pessoal, tudo bem? É o professor Paulo. Vamos falar agora de um outro filo para vocês, o filo dos asquilmintos, que são vermes cilíndricos, diferente dos plateumintos, que eram vermes o que? Achatados, tá? E os asquilmintos, eles também têm o que? Várias doenças diferentes, né? Como, por exemplo, a lombriga, como, por exemplo, a elefantíase, que é característica desse grupo, tá? Então, nós vamos estar comentando com vocês de doenças que afligem os seres humanos, né? Então, assista essa videoaula, ela é muito importante para os vestibulares, para o Enem, né? E curtam nossos vídeos, se inscrevam aqui no nosso canal, tá? É muito importante para a valorização do nosso trabalho, tá bom? Então, vamos seguir aí para a nossa videoaula, tá? Os asquilmintos, como eu falei para vocês, né? Eles têm algumas características diferentes do filo anterior, que são os plateumintos. Primeira questão do formato corpóreo, que eles são vermes que não são achatados, ao passo que os plateumintos são achatados. Você também encontra asquilmintos de vida livre e, né, os parasitas, né? São metazoários, têm tecidos verdadeiros, triblásticos, com os 3 folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme, né? Entretanto, nesse caso, a mesoderme, né, ela começou a esboçar a formação de uma cavidade, mas ela não é uma cavidade completa, delimitada totalmente por esse terceiro folheto. Por isso eles são chamados de pseudocelomados. Não é um celoma verdadeiro, tá? São animais protostômicos? São, onde o blastóporo originou primeiramente a boca. Entretanto, reparem que eles passam a ser os primeiros com um sistema digestório completo, que vai de boca a ânus. Entretanto, o que acontece, né? O blastóporo, ele originou primeiramente a boca, então ele continua sendo denominado como um organismo protostômico, tá? São neuromiários, possuem sistema ganglionar centralizado, tá? O sistema excretor é tubular em forma de H, né? Então a gente fala sistema em H, é muito comum, né? Nos animais de vida parasitária, e um tubo simples, né? Que são os animais de vida livre, tá? São geralmente dioicos, raramente monóicos. Possuem o corpo cilíndrico e epitélio sincicial, onde as células elas estão ligadas, né? Na forma de um sincício. Tá, vamos falar da principal classe, a classe nematoda, né? Daí eles chamaram também de nemateumintos, tá? Beleza, olhando aqui as duas lombrigas, você vê uma lombriga menorzinha, que é a lombriga macho, masculina. Inclusive ela tem as espículas copulatórias, você identifica como macho por conta das espículas copulatórias, tá? E aqui você vê, ó, o intestino, o tubo digestório completo, tá vendo? Ó, de uma extremidade à outra, né? E aqui você vê o testículo do animal. Do outro lado você vê a fêmea muito maior que o macho, né? E por conta do que, né, eles dizem, você tem o útero dela ocupando uma grande extensão do corpo, né? E o ovário. Com certeza, esses animais, como eles vão botar ovos, né? Eles, em uma quantidade exorbitante, na casa de milhares e milhares de ovos são liberados, né? Então você tem ali, digamos assim, uma necessidade, né, do aparelho, né, do sistema reprodutor deles, né, ocupando ali um volume grande corpóreo, tá? Então, nesse sentido, a fêmea, ela teria, assim, uma vantagem, né, em relação ao macho, né, em termos, porque precisa ter mais nutrientes para poder alimentar todos esses ovos para serem liberados, né? Nesse sentido, o corpo dela, o volume corpóreo é maior também, tá? Beleza, então já é uma identificação. Macho menor, fêmea maior, macho com espículas copulatórias e a fêmea com útero e ovários, tá? Beleza. Mostrando agora um corte transversal do corpo desse organismo, né? Você vê ali, ó, aqui a cutícula, e essa cutícula é muito importante, viu, gente? Porque ela vai fazer a proteção do corpo do animal, principalmente aqueles que são de vida parasitária, tá? E demora um pouco para que essa camada de mucopolissacarídeos endureça e forme uma cutícula que resista aos sucos e ácidos, né, ao longo do trato digestório do organismo, tá? Principalmente os sucos pancreáticos, ok? Beleza. Então, nesse sentido, né, nós vamos ter aqui uma epiderme, tá vendo aqui, ó, epitélio, canal excretor, ó, tá vendo aqui, ó, tanto do lado esquerdo como do lado direito, mais ou menos na metade do corpo do animal eles vão se conectar, aí vai lembrar uma letra H, tá? Cordão nervoso dorsal, cordão nervoso ventral. Olha aqui, ó,
o útero com ovos. Lembra que eu falei que ocupava um grande volume e uma grande extensão do corpo do organismo, tá? Que são milhares e milhares de ovos que são liberados, né? A musculatura longitudinal que permite a contração do corpo do animal, da lombriguinha, tá? Isso é muito importante. Olha aqui o pseudoceloma, tá vendo? Ó, porque ele não está delimitado, né, completamente pelo terceiro folheto, pela mesoderme, tá? Então é bem interessante aqui, ó. O ovário, então se trata de uma fêmea que nós estamos analisando, já dá para saber por conta do útero e tudo mais, tá? E o intestino, que vai da boca até o ânus, então completo, né? Tubo digestório completo, beleza? Então analisado aqui, né? As características anatômicas, né? Internas do animalzinho. Vamos dar uma olhadinha nela externamente, como é que é a lombriga. Então vocês estão vendo aí a lombriguinha, né? Gente, e o problema é que a lombriga, quando a pessoa ela se contamina, além que pode ter uma autocontaminação, tá? Principalmente no caso de crianças, que às vezes começa a coçar, foi limpar o bumbum, a mão não foi bem limpa, leva a mão na boca, leva mais ovos para a boca, isso vai estimulando, alimentando essa autocontaminação, tá? E aí o que acontece, pessoal? Né? Você pode ter uma quantidade muito grande, né, de lombrigas que a pessoa pode desenvolver simultaneamente no seu intestino, tá? Como é que é o ciclo dela de contaminação, né? Então o indivíduo, primeiro, ele se contaminou, né, porque ingeriu os ovos. E esses ovos podem estar aonde? Podem estar na água que ele bebeu, porque de repente as fezes, a fossa, né, era muito comum, em vez de ter saneamento básico, ter fossa, a fossa era muito próxima do poço, e a água acabou sendo contaminada. Ou às vezes em rios, lagos, quando a pessoa faz a coleta direta dali, né, e alguém defecou na parte superior lá do córrego, né, e a pessoa acabou ingerindo os ovos, né. Ou às vezes a água que foi utilizada para irrigar a verdura estava contaminada. Ou às vezes adubaram, né, a horta lá com dejetos humanos, né, o esterco, em vez de ser animal, foi do animal humano, né, tal, e estava contaminado, tá? Então a pessoa acabou se contaminando, né? Ingeriu o alimento com os ovos e aí nós vamos ter um ciclo, né? Antes de chegar e a gente ter a formação dessa lombriguinha lá no intestino, tá? Então vamos ver como é que funciona essa questão do ciclo, né? A pessoa vai ingerir o ovo contaminado, né? Que vamos pegar aqui a via em azul primeiro, tá? Então esse ovo ele chega, consegue passar pelos ácidos estomacais. Por quê? Porque ele tem uma casca protetora, tá? Inclusive o ácido estomacal ele ajuda a amolecer essa casca. Quando chega lá no intestino, o que acontece? Essa casca termina de amolecer, aí o vermezinho ele é liberado, mas ele não pode viver ainda no intestino. Por que ele não pode viver ainda no intestino? Porque aquela cutícula, lembra que eu falei para vocês? Ela não está bem formada ainda, ela não está amadurecida. Ele não suportaria as enzimas e os ácidos pancreáticos que são liberados ali, no caso, no intestino. Então ele perfura a parede do intestino, certo? E aí o que acontece? Ele vai passar para a corrente circulatória. Passa por diversos órgãos, fígado, né? Pulmão, né? Chegando no pulmão, o que acontece, né? Ele acaba perfurando os alvéolos, né? E ele sobe aqui, ó, pelos brônquios, ok? E traqueia. E aí, na verdade, principalmente à noite, quando está deitado, tá numa posição mais horizontal, né? É mais fácil para o verme se movimentar, né? E aí, tecnicamente, começa a vir uma tosse. É uma tosse que a pessoa não tem explicação, ela é uma tosse seca e a pessoa tosse e ela não está gripada, não está acometida por nenhuma doença respiratória, né? E é uma tosse sem explicação, uma tosse seca, né? Então, quando criança começa a apresentar tosse seca, principalmente quando ela deita, né? E isso é muito comum no período noturno, e sem explicação nenhuma, né? Você desconfia de verminose, por incrível que pareça, né? Olha só que coisa, né? Mas aí, o que acontece? A larvinha, né, tal, né? O vermezinho ele vai descer e ele, mais uma vez, passa pelo trato digestório, né, estômago, chega no intestino novamente, só que agora com a cutícula amadurecida. Então ele suporta viver lá, tá? E aí, o que acontece, né? Ele começa a produzir os seus ovos, né, a partir do processo reprodutor. Olha aqui um ovo de lombriga, né?
Essa aqui é uma foto de microscopia eletrônica de varredura, né? E dá para você ver o contorno da estrutura, é bem legal de ver, né? Gente, olha que cena horrível, tá? Olha só, uma super infestação de lombriga, né? Você já imaginou, gente? Dá para ver que a pessoa estava magra, né? Imagina o que ela come, praticamente 80% está indo para o verme e 20% ele está conseguindo absorver, né? Então, para uma criança que está em período de crescimento, ter uma super infestação de lombriga, né, é extremamente prejudicial para o seu corpo, para o seu desenvolvimento, né, cognitivo e tudo, porque não vai ter nutriente, né? Para o corpo poder ter um crescimento normal. E além de tudo, está arriscando a vida, viu, gente? Porque nesse caso aqui, imagine todos esses vermes no intestino. Pode ocorrer uma situação de oclusão intestinal, que pode levar ao óbito da criança ou da pessoa que está acometida, tá? Então é perigoso, né? Então parece mentira que existe as superinfestações. Olha aí uma foto mostrando que existe, tá? Então a gente tem que se cuidar. Periodicamente tem que fazer um exame de fezes. Você já fez exame de fezes nos últimos 3 anos? Sabia que uma vez por ano era interessante a gente fazer um exame para ver se está tudo certo, se não tem algo errado, né? Porque a gente pode se contaminar. E às vezes você começa a sentir coisas esquisitas no seu corpo, né? E você não tem uma explicação, né? E de repente você está contaminado com verme, tá? Então é importante a gente fazer um exame, né, de fezes uma vez por ano, tá? Olha outro asquilminto famoso aí, né? O Necator, né, americano, né? Que causa necatoriose, ou também chamado amarelão, tá? Então, aqui você vê, né, olha só, né, ele tem dentinhos, né? Tá vendo aqui na região da boca do vermezinho, tá? Parece o Alien, né, do filme, né? Assustador, né? Então, você vê como é que é o mundo, esse mundo dos vermes é um mundo assustador, né, literalmente. E você sabia que com esses dentinhos aqui, ele acaba beliscando o seu intestino, né, para se alimentar, né, do sangue, certo? Então, o que acontece? Ele causa feridas no intestino. Por isso que nessa doença do amarelão é comum você encontrar sangue nas fezes, tá? Enquanto que eu estava falando para vocês da lombriga, você não encontra, porque a lombriga se alimenta do seu alimento, que seria o teu bolo fecal, né? Nesse caso, ele causa lesões no seu intestino. Por isso que você encontra sangue nas fezes, tá? E também a contaminação é diferente, porque na lombriga você ingeriu o ovo, nesse não. Nesse o ovo ele vai eclodir no meio, ó, o ovo eclode no meio, e as larvas elas vão entrar pela pele, tá? Quer seja calcanhar, entre os dedos. Ah, Paulão, por isso que o vô e a avó falavam pra gente que não podia andar de pé descalço? É isso mesmo, tá? Então a Acinetobacter duodenale, Necator americano, né, necatoriose, né, praticamente é a mesma doença, no qual você vai ter o mesmo ciclo. Você vai ter o vermezinho ali eclodindo, né, as fezes foram feitas em locais incorretos, certo? E aí automaticamente com a reclusão do ovo, né, aí a larvinha ela penetra ativamente pela pele, quer seja de calcanhar, entre os dedos, tá? Atinge o sistema circulatório, passa por diversos órgãos, chega no pulmão, perfura alvéolo, sobe pela traqueia, a pessoa engole aquilo, aquela tosse seca que nós já comentamos, né, tal também é comum aqui, e o verme se estabelece no intestino. Só que aí ele começa a fazer o que? Ele começa a causar lesões, levando a pessoa a ter quadros de anemia, né? Inclusive essa doença, o amarelão, ela foi descrita pelo Monteiro Lobato, né? Quando ele fez o personagem Jeca Tatu, né? Ele colocava que não tinha força para trabalhar, não tinha vontade. Ele estava relatando, né, uma realidade dos homens do campo naquela época no Brasil, né, chamando atenção para a falta do saneamento básico, né? E é muito triste, gente. Vou mostrar uma foto para vocês que a minha irmã bateu quando ela participou de um programa chamado Universidade Sem Fronteiras, né? E ela foi pela Universidade Estadual de Maringá para a região amazônica, né? Então, e é muito comum lá naquela localidade você ter o amarelão, tá? O Ancylosma duodenale. Olha só, você vê que a casa, na verdade, tinha aqui, ó, piso de madeira, né? Por padrões lá do interior da Amazônia, é uma casa bem construída. Mas o que acontece? A criança, gente, ela estava andando o quê? Descalça. E ela acabou se contaminando, né? Por conta de andar descalça.
tá? E você ter os ovos no meio, né? Fezes no meio que liberaram ovos com o Ancylosma duodenale, ou também o Necator americano, tá? Então é só para vocês verem que é algo que é real, que ainda existe no Brasil e foi relatado, né, foi chamada a atenção, relatado pelo Monteiro Lobato, criando lá o personagem do Jeca Tatu, tá? Outra doença que assusta um monte dentro dos asquiomintos, né, é a elefantíase. Gente, uma doença terrível, desfigurante, tá? No qual você vai ter as filárias, certo? E essas filárias, elas entopem o sistema linfático. Isso que você está vendo aqui, ó, é o sistema linfático que acaba sendo obstruído. E aí, cada vez que o coração bate, uma parte do plasma sanguíneo, ele acaba vazando, né? Quer seja entre os tecidos da perna, certo? Abdômen, seios, né? Então, em todas as áreas do nosso corpo, região do nosso corpo, o sistema linfático tem que fazer uma drenagem, certo? Desse líquido, desse plasma, redirecionar ele para dentro do sistema circulatório. Se esse sistema linfático é entupido, isso vai ocorrer aqui pelas filárias, né? Você vai ter o quê? Você vai ter justamente, né, digamos assim, o aumento, né, daquela estrutura. Porque as células, elas sabem que elas têm que parar de se multiplicar porque elas estão encostadas umas nas outras. Se começa a ter acúmulo de líquido entre as células, separando essas células, a célula perde uma característica que é a inibição por contato. E ela continua se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, e você tem uma alteração da estrutura, tá? Então, na verdade, aqui você vai ter uma massa, uma deformidade formada por um excesso de multiplicação celular localizada, devido ao que? O entupimento dos vasos linfáticos. Olha que interessante. E o nome do parasita é Wucherenia bancroft, tá? A Wucherenia é ela que vai causar, né, a elefantíase, tá? E elefantíase não vem porque as estruturas se desenvolvem, né, lembrando estruturas de elefante. Então você tem aqui, por exemplo, ó, testículos, né? Olha aqui o escroto, olha o tamanho, gente, que ficou. Como que uma pessoa vai trabalhar uma vez acometida da doença? Porque não tem cirurgia. Você pode, de repente, amputar, né? Mas não tem uma cirurgia que reverta o dano já feito, tá? Olha a perna, gente. Imagina só como que acabou com a vida da pessoa, como é que a pessoa vai trabalhar, vai ter uma vida normal, né? Fora a dor, tá? Então as estruturas ganham o quê? Ganham, devido a toda essa característica que eu já falei para vocês, tá? Aspectos elefantíacos, né? As estruturas, elas ganham grandes propensões, elas ficam enormes, tá? Isso também poderia ocorrer no seio também, não é só em genitália, tipo testículo e tudo mais, no seio também pode acontecer, tá? Então aqui, ó, olha nesse caso, certo? É uma foto muito antiga, também de um livro didático, né, universitário, né? No qual a gente vê aqui, que não é mais usado, né? Já é um livro muito antigo, né? Mas ele relata as fotos de como que as pessoas ficavam, né? Então, fica muito difícil para a pessoa ter uma vida normal, né? Tendo aí uma deformidade causada pela elefantíase, né? E o que acontece? O pernilongo, ele acaba picando, sucando a pessoa contaminada e vai levando para outra, né? Aí, no caso, o vermezinho, tá? Então, a filariazinha. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, certo? Então, existem lugares, não é, que existem infestações, né? E tem que ser monitorada, a pessoa tem que tomar um remédio para cortar o ciclo reprodutivo no animal. O dano não tem como reverter, mas como você bloquear a reprodução da filária, você consegue, tá bom? Então, tá ali, ó. Nematelmintos também podem ocorrer em plantas, tá? Não é só em animais, não, certo? Vou mostrar nematelmintos que atacam, né, raízes. Olha, ó, nematelminto do soja. Olha só a raiz como é que fica aqui, ó. Essas bolinhas, né, que parecem uns tumorzinhos, né? Elas, na verdade, abrigam ali o vermezinho, tá? Olha só como é que ele fica ali, ó. Tá vendo aqui, ó? Eles ficam aqui dentro, aqui, parasitando a raiz. Isso compromete o desenvolvimento da planta, a produtividade, né? Acaba complicando tudo. Então, também existem em plantas, viu, gente, tá? Nematomintes não é só em animais, não, tá? Beleza. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui com a gente até agora, tá? Então, sempre assisto nossas videoaulas, né? Toda semana estamos colocando vídeo novo aí para vocês, tá?
Foi um prazer muito grande estar com vocês. Se inscreva no canal, deixa um like aí se você gostou realmente do vídeo, tá? Então até a próxima aula. Um abração.